Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, vamos dar prosseguimento à nossa rotina de estudos. Hoje nós vamos fazer uma atividade de língua portuguesa da apostila Aprender Sempre, de língua portuguesa. Atividade 6, pensando sobre as repetições de palavras no texto. Nós já trabalhamos também um pouco sobre esse assunto em sala de aula, quando vocês produzem textos, e aí a Pro sempre pega algum de modelo para a gente fazer as correções, quando a gente repete muito a mesma palavra no texto, e o que a gente pode fazer para que esse texto fique melhor escrito, né? Lembrando que quando a gente produz um texto, a gente produz para que alguém leia. Então, esse texto tem que estar bem escrito para que as pessoas possam entendê-lo. Você já deve ter ouvido falar que repetir muitas vezes a mesma palavra em um texto não é muito bom, porque o texto pode ficar chato, cansativo de ler. Há outras maneiras de retomar o assunto tratado, sem abusar da repetição de palavras. Alguns sinônimos ou pronomes. O que é sinônimo? É uma palavra diferente que tenha o mesmo significado, ou pronomes esse, essa, ele, ela podem substituir a palavra desejada, eliminando a repetição e deixando o texto mais atraente. Nessa atividade, vamos exercitar essas substituições. Antes da gente ir para o vamos praticar, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso dos pronomes. Então, vamos lá. Pronomes são palavras que substituem, determinam ou acompanham os substantivos. Então vamos lá, relembrando, substantivos nós também já estudamos, é o nome das palavras, é o nome que a gente dá para as palavras que dão nome às coisas. Então, régua, cavalo, carteira, são substantivos, o nome que a gente dá aos objetos ou às pessoas, que são substantivos próprios. Então, tudo que dá nome, toda palavra que nomeia um objeto, uma pessoa, uma cidade, ele é um substantivo. Então, vamos ver aí quando uma situação em que a gente possa usar um pronome para substituir o substantivo. Jorge comprou uma bicicleta. Ele trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Então, ao invés de nós escrevermos Jorge comprou uma bicicleta, Jorge trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Nós trocamos o Jorge na segunda frase ali por ele. Então, o pronome ele substitui a palavra Jorge, que é o que? Um substantivo próprio, é o nome de uma pessoa. Ok? Então, vamos praticar. Leia o texto a seguir. Jiboia engole boi? Talvez pelo veneno ou pelo chocalho de algumas espécies, as cobras assustem e mexam com a imaginação das pessoas. Há quem aposte que uma jiboia consegue engolir um boi inteiro. Mas será que isso é verdade? As jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Até aí, nada demais. O curioso é que as jiboias conseguem se alimentar de animais maiores que seu tamanho. Isso é possível porque o queixo das jiboias não é como o nosso, é composto por uma mandíbula com um único osso. As jiboias têm dois ossos no queixo, unidos por uma fibra elástica. Além disso, a pele das jiboias também é elástica. As costelas das jiboias são livres entre si e os dentes das jiboias são curvados para trás. Assim, as jiboias não mastigam só alimento e as jiboias são capazes de engolir os animais inteiros.
Mas a capacidade das jiboias se limita a engolir até cerca de 3/4 de seu peso. Então, uma jiboia que pesa 40 quilos consegue se alimentar de outro animal que pese aproximadamente 30 quilos. A jiboia é considerada uma cobra grande, podendo pesar até 45 quilos. E com esse peso, a jiboia consegue engolir um animal de 30 a 45 quilos, o equivalente a um cabrito ou um cachorro de tamanho médio. Então vamos lá, o que a gente pode perceber aí? O resultado. Nessa história de uma jiboia engolir um boi inteiro, há um pouco de exagero. Você observou como a repetição da palavra deixa o texto cansativo? Escreva algumas palavras que podem ser sinônimos, ou seja, palavras que tenham o mesmo sentido de jiboia. Então, lendo ali o texto, toda vez que aparece a palavra jiboia, volte lá e pense qual outras palavras dentro do texto a gente poderia usar. Poderíamos usar esse animal, elas, essa cobra. Vá lá, volte, releia o texto e pense um pouquinho, então, sobre quais outras palavras a gente poderia fazer uso que tenha o mesmo sentido de jiboia no texto. E a atividade B. Reescreva o trecho a seguir, substituindo a palavra jiboia por uma palavra ou um termo que a substitua. Lembrando que não é para inventar outra palavra, é uma palavra ou um termo que tenha o mesmo sentido. Além das palavras que você relacionou como sinônimo, você pode usar outras como ela ou elas, dela ou delas, que seriam os pronomes. Então, esse trechinho aqui vocês vão reescrever usando outras palavras, substituindo, né, a palavra jiboia, sem que mude o sentido. Então, é esse trecho que vocês vão reescrever. As jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Até aí nada demais. O curioso é que as jiboias conseguem se alimentar de animais maiores que seu tamanho. Isso é possível porque o queixo das jiboias. Então, pense aí e reescreva esse trecho, então, trocando, substituindo a palavra jiboia. Eu acho que a primeira ali a gente pode deixar. As jiboias são répteis carnívoros, então a gente já vai saber de quem está falando. Agora pensa nesses outros três trechos que aparece a palavra jiboia. Como que você pode substituir sem mudar o sentido do texto, ok? E na nossa aula de matemática, nós vamos fazer então mais uma sequência lá, mais uma atividade da sequência 6. Nós faremos a atividade 6.3, ainda falando aí sobre a relação da multiplicação e da divisão. Ao fazer a divisão 328 por 6, Silvana ficou em dúvida se estava correta e pediu ao seu irmão para conferir a conta. Então, a Silvana pegou lá 328 por 6. Então, também ela pensou primeiro aqui na centena, 300. Aí, ela fez que 300 dividido por 6 daria 50. Por quê? 50 vezes 6 dá 300. Aí, ela subtraiu 328 menos 300, sobrou 28. 28 dividido por 6, ela colocou 4. 4 vezes 6 deu 24 e restou 4. Então, essa é uma divisão não exata. E aí, como será que a Silvana poderia fazer para saber se essa conta dela estava correta ou não? Você acha que a conta dela está correta? Silas disse para Silvana que ela mesma poderia conferir, multiplicando o resultado 54 pelo divisor 6.
Lembra que a Pro falou já várias vezes, por quê? Se um número, vamos dar o exemplo, se 5 vezes 2 é 10, se eu dividir 10 por 2 vai dar 5. Ou se eu dividir 10 por 5 vai dar 2. Então, ele pediu para ela pegar e multiplicar o resultado da divisão por 6. Por quê? Porque era o número aqui, ó, do divisor. E somar mais 4, que foi o 4 que restou aqui nessa divisão, que não é uma divisão exata. E aí, qual será que vai ser o resultado desse cálculo? Então, vocês vão fazer aí essa conta para ver se realmente 54 vezes 6 mais 4 vai dar o 328. Isso é o que a gente chama de tirar a prova real da divisão, né? Então, sempre o resultado da divisão, quando ele multiplicado pelo divisor, ele sempre vai ter que dar o número aqui, ó, do dividendo, para que a gente tenha certeza de que a nossa divisão estava correta. E a atividade de vocês, então, vai ser: faça os cálculos indicados abaixo e, em seguida, comprove se estão corretos. Então, vocês vão fazer a divisão: 837 dividido por 8, 1487 dividido por 9. Pro, eu preciso fazer a divisão pensando primeiro na centena? Não. Vocês podem fazer usando o procedimento que vocês acharem mais fácil. O que vocês têm que fazer depois para comprovar se estão corretos? Vai pegar o resultado da divisão, multiplicar pelo divisor e somar com o resto, se houver resto na divisão. Se der o resultado aqui do dividendo, é porque a sua divisão está correta, ok? Realizem as atividades, me chamem se precisar tirar alguma dúvida. Até mais. Um bom estudo a todos.